Muito bem, então, meus queridos, vamos abrir novamente as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos e nós vamos novamente para o capítulo 1. E hoje nós vamos ler dos versículos 8 até o versículo 8 até o versículo 15. Nós já fizemos a parte de introdução, fizemos a parte de introdução aqui dessa carta, a saudação do apóstolo Paulo, ele trazendo as suas credenciais, ele falando um pouco do evangelho, ele falando como esse evangelho ele age, como ele é dinâmico, como ele opera na vida daqueles que de fato creem no Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos olhar para esses versículos de 8 a 15, quando o apóstolo Paulo ele vai revelar um pouco do interesse que ele tinha por aquela igreja em Roma. É muito interessante como o apóstolo Paulo, sendo um homem voltado, interessado pelos cristãos, e como ele se interessava por aquela igreja. É uma visão pastoral que nós vamos ver aqui do apóstolo Paulo. Era uma preocupação pastoral, um cuidado que Paulo tinha com aquela igreja, mesmo sem conhecer aquela igreja. Não nos esqueçamos disso. Até o momento que essa carta havia sido escrita, Paulo não havia visitado, Paulo não conhecia pessoalmente aquela igreja. Paulo conhecia alguns daquela igreja, mas ele não conhecia todos daquela igreja. E nesse sentido, então, o apóstolo Paulo demonstra ainda mais o seu interesse por aqueles irmãos. Um cuidado pastoral muito importante, muito interessante, que traz algumas lições muito práticas de como nós devemos nos relacionar com a igreja, como nós devemos nos relacionar, inclusive, com igrejas que nós não conhecemos, lugares onde cristãos, filhos de Deus, também se reúnem, cidades, países, que embora talvez nós nunca possamos conhecer nas nossas vidas, mas Deus sabe, Deus conhece, nós podemos também participar, interagir, interessar pelos amados irmãos espalhados por todos os lugares desse mundo. E é interessante como o apóstolo Paulo ele vai se colocar aqui, como ele vai manifestar então o seu interesse por aqueles irmãos, o desejo que ele tinha de visitar aqueles irmãos e o propósito que ele tinha ao visitar aqueles irmãos. Então nós vamos passar rapidamente por esses pontos hoje. Aqui Paulo não vai tratar de nenhuma doutrina, Paulo simplesmente vai estar continuando aqui na introdução da sua carta e ele vai então mostrar àqueles irmãos como ele amava aqueles irmãos, como ele desejava estar com aqueles irmãos e o que ele queria fazer quando ele estivesse ali em Roma junto com aquela igreja. Mas nós vamos ler então o versículo 8 até o versículo 15 da carta aos Romanos, capítulo 1. Diz assim: Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Muito bem, o que nós temos aqui, meus queridos e amados irmãos, é Paulo, então, demonstrando o seu interesse por aqueles irmãos. 3 coisas que eu gostaria de destacar nesse texto, e serão os 3 tópicos que nós vamos estudar nessa manhã. Primeira,
a oração de Paulo, versículo 8 até o versículo 10. Segundo, o desejo de Paulo, versos 11 e 12. E terceiro, o propósito de Paulo, versos 13 a 15. Então nós vamos, de forma didática, dividir esses versículos em três tópicos. A oração de Paulo, o desejo de Paulo e o propósito de Paulo com relação àquela igreja em Roma. Então, vamos começar então pela oração do apóstolo Paulo a favor daqueles irmãos. Versículo 8, ele começa exatamente dizendo, primeiramente, antes de todas as coisas, eu dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Paulo não conhecia aquela igreja em Roma, Paulo até o momento não havia visitado aquela igreja em Roma, mas aquela igreja fazia parte constante, diária, mencionada diariamente, constantemente nas orações de Paulo. Paulo lembrava, Paulo orava, e de uma forma bastante interessante, Paulo ele agradecia nas suas orações pela existência daqueles irmãos que se reuniam naquela igreja em Roma. Ele estava sempre dando graças a Deus por causa de todos aqueles irmãos. É uma prática necessária, importante. A oração, meus amados, ela deve fazer cada vez mais parte da nossa vida. E eu sei aqui que eu não estou falando nada novo, mas é relembrando, enfatizando, trazendo novamente, meus amados irmãos, à nossa memória a necessidade fundamental, essencial da oração na vida do cristão. É impossível que nós possamos servir a Cristo, servir a Deus. É impossível viver nesse mundo mal, cheio de perigos, cheio de pecados que estão a cada esquina, a cada lugar, tentando nos derrubar, tentando nos vencer. É impossível se nós não alimentarmos uma vida de oração constante na presença de Deus. E notem que Paulo diz, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo. É interessante essa linguagem possessiva que Paulo usa, é o meu Deus. Isso indica para nós que Paulo tinha uma comunhão bastante íntima e bastante próxima com Deus. E alguém pode estar pensando, olha, mas isso é difícil para nós hoje. Paulo era um apóstolo, Paulo ele foi salvo por intervenção direta do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele tinha revelações profundas das doutrinas espirituais, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo o seu ensino. Paulo estava em outro patamar que os demais cristãos. Meus amados, não permita que esse tipo de ideia e comentário errado e para não dizer talvez enganoso toma conta do seu coração. Pelo contrário, todos os cristãos têm a mesma liberdade que Paulo tinha. Todos os verdadeiros salvos têm o mesmo acesso ao mesmo Deus que Paulo tinha. Paulo simplesmente, meus amados, ele fazia uso e prática dos ensinos do Senhor Jesus Cristo sobre a oração. E nós poderíamos citar Mateus capítulo 6, quando ali o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, vai destacar e vai diferenciar a prática religiosa da verdadeira espiritualidade que ele queria ver nos seus discípulos. E ali ele vai citar 3 exemplos daquilo que os religiosos faziam na época dele para aparecer, para exibir, para demonstrar uma falsa religiosidade, uma aparente espiritualidade, quando na verdade não tinham. E ali, você depois pode ler ali no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo vai falar de 3 coisas que aparentemente denotavam espiritualidade, mas que quando realizadas na motivação errada, pelo contrário, era simplesmente sinal de autojustificação, eram sinais de fraqueza,
eram sinais de completo desconhecimento das coisas espirituais. Ali o Senhor Jesus Cristo vai falar de esmola, de jejum e de oração. 3 práticas comuns entre os religiosos, os fariseus, na época do Senhor Jesus Cristo. 3 práticas religiosas que no coração e na mente daqueles homens denotavam que de fato eles estavam em outro patamar do que os demais judeus. E o Senhor Jesus Cristo ele vai rever essas 3 práticas. Vai ensinar de fato qual é o valor espiritual dessas coisas. Não temos tempo, mas eu quero destacar a oração. E se você lembra ali do Sermão do Monte em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo vai fazer um contraste de que os discípulos não deveriam fazer como os fariseus que iam às praças públicas orando audivelmente, orando de forma exibicionista para receberem aqui nesse mundo crédito. Pelo contrário, qual é o tipo de oração que o Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos? A oração em secreto. Quando os seus discípulos são ensinados pelo amado Salvador, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta após si, ou seja, entra, fecha a porta, se esconda, se isole do mundo e ore ao teu Pai que vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui o Senhor Jesus Cristo está ensinando que de fato a oração é esse momento de intimidade, de proximidade de Deus. E meus amados, eu sei que não é fácil muitas vezes você conseguir esse tempo isolado. Nós temos várias responsabilidades. Nós temos as nossas famílias, nós temos a nossa esposa, nossos maridos, nós temos os nossos filhos, e muitas vezes eles não dão lugar, não dão oportunidade, não dão tempo para a gente, e ainda mais nesses dias, todos em casa, entendo isso. Muitos de nós trabalhando, precisando continuar trabalhando o dia inteiro, e temos os nossos afazeres também. Então, são várias as dificuldades e os obstáculos para que nós possamos ter essa oração em secreto. Agora, meus amados, necessitamos desesperadamente desse tempo de oração. Não tenho dúvidas que caso eu e você, compreendendo essas realidades e a importância da oração na nossa vida, nós deixaríamos para trás todas as outras coisas para nós apreciarmos esse tempo de comunhão com Deus. O grande problema é que muitas vezes a oração não é a nossa prioridade. Várias outras coisas são prioridade na nossa vida, menos a oração. Agora, nada vai trazer mais conforto e segurança ao seu coração e ao meu coração. Nada vai fazer a nossa mente e o nosso coração descansar em paz. Nada pode fazer isso a não ser a oração. Que nós possamos, meus queridos, começar a rever muito da nossa experiência e prática espiritual. Que não sejamos como aqueles que o Senhor Jesus Cristo criticou, os fariseus, que publicamente oravam, demonstrando uma falsa espiritualidade, mas que pelo contrário nós possamos ser como o apóstolo Paulo, que orava, como ele disse, eu oro ao meu Deus, demonstrando então essa intimidade, essa proximidade do Senhor, e que nós também saibamos entender isso. Voltando então para Romanos ali, capítulo 8, ainda dentro do tópico dessa oração que o apóstolo Paulo faz a favor daqueles irmãos, ele diz que então ele orava, ele dava graças a Deus no tocante a todos os irmãos em Roma, mesmo aquele que ele não conhecia, ele orava por eles.
intercedia a favor deles, agradecia a Deus por eles. Por quê? Por que Paulo orava grato por aqueles irmãos em Roma? Olha a continuidade do versículo 8 aí. Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Aquela igreja em Roma, aqueles irmãos em Roma, haviam frutificado, haviam amadurecido, e o testemunho daqueles irmãos em Roma havia tornado aquela igreja conhecida em todo o mundo. Não nos esqueçamos, Roma, naquele momento, a cidade de Roma era a capital do Império Romano, para não dizer a capital do mundo conhecido naquela época. Ela era a cidade mais importante. Ela é o polo metropolitano mais importante naqueles dias, naquele primeiro século da era cristã. Era uma cidade que, conforme a história, estava cheia de tudo. Era uma cidade ativa, grandes pensadores, grandes legisladores, grandes filósofos, grandes cientistas, grandes médicos, tudo aquilo que era o auge, aquilo que havia de melhor na sociedade humana estava em Roma. Por outro lado, tudo aquilo que também havia de pior na sociedade humana também havia em Roma. Diversas práticas pecaminosas, perversas. Tudo isso também se encontrava em Roma. Conforme o apóstolo Paulo vai continuar aqui no capítulo 1, mais à frente nós vamos ver. Diversas práticas sexuais contra a natureza, contra a vontade de Deus. Perversão, maldade, violência, todas essas coisas nós encontramos também na cidade de Roma. E apesar disso tudo, existia ali naquela cidade um grupo de pessoas que foram salvas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nasceram de novo, que começaram a se reunir em casas naquela cidade. E o testemunho daqueles irmãos, mesmo oprimido por aquela sociedade de vanguarda e perversa que havia em Roma, mesmo apesar de todas as pressões externas, aquela igreja manteve o seu testemunho, amadureceu a sua existência como igreja e ela se tornou conhecida, falada, a experiência, o testemunho daqueles irmãos ficou conhecido por todo mundo. Pelo menos o apóstolo Paulo conhecia muito daquela igreja através do testemunho deles. Isso é algo fenomenal. Isso é algo que deveria nos incentivar, nós como cristãos, vivendo em dias iguais, se não piores, do que aquelas circunstâncias sociais e espirituais que pairavam sobre Roma. Mas é impressionante como Deus, mediante pessoas que se dedicam, que se consagram a Ele, Deus ainda pode falar, Deus ainda pode promover o seu nome através de todos os cantos, através de irmãos e irmãs fiéis que pregam o Evangelho, que vivem o Evangelho. E Paulo então agradecia a Deus pelo testemunho daqueles irmãos. Pelo testemunho daqueles irmãos. Verso 9, ele continua ainda dizendo: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo, ele
Ele apela aqui ao Senhor para ser a sua testemunha, mostrando, olha, em todas as minhas orações, eu coloco a igreja e os irmãos em Roma na presença do Senhor. Um outro aspecto que Paulo nos ensina aqui é a persistência da oração. É a constância da oração. É você estar levando, persistindo, lutando em oração por determinado aspecto da sua vida, por determinado irmão, por determinado conhecido, ou seja, aquele pedido, aquela necessidade urgente, ou então aquela necessidade real que você constantemente tem na presença do Senhor e que nós muitas vezes vamos esquecendo. O apóstolo Paulo aqui, pelo contrário, ele demonstra, olha, eu incessantemente, em todas as minhas orações, coloco os irmãos na presença do Senhor. Será que nós poderíamos usar essas mesmas palavras, esses mesmos advérbios que o apóstolo Paulo usa aqui para falar das suas orações? Seriam nossas orações tão constantes e persistentes como as do apóstolo Paulo? Seriam as nossas orações tão incessantes como as do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo simplesmente estava vivendo aquilo que ele pregava. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, o apóstolo Paulo ensina: orai sem cessar. E aqui Paulo está exatamente demonstrando que aquilo que ele pregava era exatamente aquilo que ele vivia, e ele diz, olha, incessantemente. Ele colocava aqueles irmãos na presença do Senhor. E eis aqui, de fato, meus amados, um tempo e um tópico que nós precisamos parar um pouco e refletir com relação à persistência, à constância das nossas orações. E Paulo, de fato, demonstra isso na sua realidade. O que Paulo suplicava? No versículo 10. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Nós já mencionamos isso na introdução dessa carta. Era um desejo profundo do apóstolo Paulo visitar aquela igreja. Ele não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, embora conhecesse muitos daqueles que frequentavam, que pertenciam à igreja em Roma, mas pessoalmente ele não conhecia muito daqueles irmãos, e Paulo tinha um desejo muito profundo de ir àquela cidade, como nós vamos ver daqui a pouco, conhecer aquelas irmãos, e era isso que ele orava ao Senhor. Eram orações também específicas, eram pedidos específicos e não genéricos, e eis uma outra lição que nós poderíamos aprender para as nossas orações. Além da constância, da persistência, eram orações específicas. Paulo tinha uma necessidade, um desejo espiritual. Olha, eu quero conhecer, eu quero visitar a igreja. Agora, isso não significa que Deus haverá de responder da mesma forma que nós gostaríamos que fosse respondido. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo de fato conheceu aqueles irmãos, mas não na condição como ele gostaria de conhecer aquela igreja. No final do livro de Atos, nós vamos descobrir que Paulo ele vai chegar em Roma, mas Paulo vai chegar em Roma preso. Embora Paulo fique preso em uma casa, ou seja, era uma prisão domiciliar, e por causa disso Paulo tinha algumas liberdades e pôde conhecer, pôde pregar o evangelho em Roma, mas não era, imagino que não fosse a forma como Paulo imaginava que poderia visitar aquela igreja. Mas ele acabou, Deus ouviu a oração de Paulo, não na forma como ele quis, ou como ele esperava que fosse, mas na essência, de fato, Deus ouviu a sua oração. E essa é uma verdade, meus amados, que nós precisamos aprender. Deus ele há de responder às orações, não segundo o que nós queremos, na forma que nós queremos, no momento que nós queremos,
Mas Deus responde às nossas orações segundo o que Ele quer, segundo o que Ele espera, segundo o que Ele propõe para as nossas vidas. Não devemos nos esquecer, meus amados, dessas verdades, dessa realidade. Então, esses primeiros 3 versos, verso 8, verso 9 e verso 10, nós temos a oração de Paulo. Agora, nos próximos 2 versículos, verso 11 e 12 aqui, nós temos o desejo de Paulo. E qual era o desejo de Paulo? Verso 11. Porque muito desejo ver-vos. Muito desejo ver-vos. Repito, Paulo queria conhecer aqueles irmãos. Paulo já ouvia falar daqueles irmãos. Paulo já conhecia mais de 20 membros daquela igreja em Roma, nas suas viagens, provavelmente, encontrando eles em outras cidades. Mas Paulo queria visitar a cidade de Roma e Paulo queria conhecer pessoalmente aqueles irmãos. Então ele expressa, eu quero muito, muito conhecer aqueles irmãos. Mas por que Paulo desejava conhecer aqueles irmãos? Ele continua aí, versículo 11. A fim de repartir convosco algum dom espiritual. Paulo não queria conhecer aquela igreja e aqueles irmãos simplesmente para tomar um café na casa deles, simplesmente para participar de alguma festa, simplesmente para estar próximo deles. Não, Paulo ele tinha um desejo espiritual. Ele queria repartir com aqueles irmãos algum dom. O que significa esse verbo repartir aqui nesse texto? Será que Paulo iria impor as mãos para fazer com que algum dom pudesse ser transmitido àqueles irmãos? É nesse sentido que a palavra repartir está aqui? Não. Repartir aqui está no sentido de Paulo quer exercitar, compartilhar o dom, os dons espirituais com aqueles irmãos. Paulo tinha um desejo de promover o crescimento daquela igreja, o fortalecimento daquela igreja, a edificação daquela igreja. Isso é muito importante. Não dá tempo, mas depois você pode ler Efésios capítulo 4, quando ali no final daquele capítulo, Paulo vai falar de dons, vai falar de maturidade e crescimento da igreja. E os dons espirituais são os instrumentos que Deus usa. São presentes que Deus dá à igreja, dando a pessoas, a irmãos, a irmãs, determinados dons, para que a igreja possa se beneficiar. Não para que aquela pessoa isoladamente se beneficie daquele dom. Não, a igreja inteira ela é beneficiada pelo dom espiritual que Deus dá àqueles que são salvos. E Paulo queria fazer exatamente isso. Deus deu alguns dons espirituais para Paulo, e Paulo então queria repartir, compartilhar, exercitar, servir aquela igreja com os seus dons. Esse era o desejo espiritual do apóstolo Paulo. Ele não queria simplesmente ir lá para conhecer. Paulo queria ir lá para ser útil. Paulo queria ir àquela igreja para poder abençoar aquela igreja com os seus dons. Por isso ele diz, para que sejais confirmados. Não que aqueles irmãos precisassem de uma autenticação de apóstolo para de fato, vocês são uma igreja. Não. A ideia aqui, para que eles sejais confirmados, no sentido para que eles sejais firmados, acrescidos, acrescentados, amadurecidos, entende? Desenvolvidos. Afinal, quem iria pregar, quem iria repartir os seus dons ali era o apóstolo Paulo. Um vaso escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. E na capital do Império Gentil, Paulo ainda não havia pregado. Paulo sentia esse desejo, essa necessidade, a gente vai ver aqui nos últimos versículos, essa necessidade de pregar o evangelho. E na capital dos gentios, ele ainda não havia pregado. E Paulo queria então estar com aqueles irmãos ali, repartindo os seus dons e de fato confirmando dessa forma, ajudando, acrescentando
aqueles irmãos pelo seu ensino, pela sua pregação, pelo seu testemunho entre aqueles irmãos. Isso é importante. Paulo não queria ser, de forma nenhuma, ser colocado em um nível diferente daqueles irmãos. Não, Paulo queria simplesmente servir. Servir. E não somente isso, veja a humildade do apóstolo, versículo 12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Eu gosto desse versículo porque Paulo, ele simplesmente não está querendo dizer, olha, eu vou aí, eu quero pregar, eu quero... Não. Mas ele também se coloca na posição de ouvir, de receber. De se ajudar mutuamente na companhia daqueles irmãos. Ou seja, Paulo entendia a necessidade e a importância da comunhão. Ele queria estar junto com aqueles irmãos, repartindo os seus dons, e também aqueles irmãos repartindo os dons deles com o apóstolo Paulo, eles seriam mutuamente beneficiados. Paulo entendia e compreendia que ele também precisava receber a bênção dos irmãos, receber o ensino dos irmãos, entende? Exercer mutuamente essa comunhão, ele sendo abençoado e ele também abençoando, os dons agindo para que todos pudessem crescer. E eu gosto disso, porque quem é o apóstolo Paulo? Quem é o apóstolo Paulo? Teria Paulo necessidade de algum benefício espiritual? Teria Paulo necessidade de algum ensino espiritual? Meus amados, quantas e quantas vezes nós lemos nas suas cartas do apóstolo Paulo dizendo, olha, orem por mim, lembrem-se de mim, lutem comigo. E aqui Paulo diz, olha, eu quero crescer reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua. Paulo, ele queria estar junto, estar exercitando a sua fé junto com aquela igreja, junto com aqueles irmãos. Ele não se coloca em separado, ele não se coloca em outro patamar, em outro nível, não. Ele quer estar junto. Ele não queria estar sobre a igreja, ele queria estar com a igreja. O exemplo do apóstolo Paulo aqui é muito diferente do que nós temos nos dias de hoje, não é? Muitas vezes, meus amados, quando homens eles se colocam acima da igreja. Quando homens se colocam como porta-vozes da igreja, quando na verdade deveriam se colocar servindo entre os irmãos na igreja e não acima. Ah, meus amados, que nós possamos compreender esse coração pastoral do apóstolo aqui nessas palavras. Seu desejo era estar com aqueles irmãos para repartir entre eles os seus dons e também receber reciprocamente, sendo confortado pela fé mútua que eles tinham no mesmo Senhor, no mesmo Deus. Uma troca espiritual que seria benéfica para ele e para os irmãos. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Certa vez alguém disse que a melhor forma de comunhão não é sentar junto, comer junto, festejar junto. A melhor forma de comunhão é trabalhar junto, é servir a Deus junto. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo queria fazer com aqueles irmãos. E o terceiro aspecto que eu gostaria de estar tratando com os amados aqui nessa parte é o propósito do apóstolo Paulo.
o propósito do apóstolo Paulo ali. Verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Paulo tinha um propósito bastante claro também de ir àquela igreja, não somente para conhecer a igreja, mas para conseguir algum fruto. O que é isso? Paulo queria pregar o evangelho aos gentios ali em Roma. Paulo, além de ensinar a igreja, Paulo tinha uma ideia missionária em Roma. Ele queria pregar o evangelho em Roma. Ele queria frutos, ou seja, pessoas sendo salvas pela graça de Deus, pessoas nascendo de novo, sendo convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha um propósito missionário àquela igreja. Paulo ele queria, como pastor, abençoar aquela igreja. Paulo queria, como missionário, pregar o evangelho naquela cidade. E é importante nós termos esse equilíbrio. Termos o equilíbrio entre pastorear, cuidar, zelar, ensinar os irmãos, mas nunca nos esquecemos de continuar, de avançar, de pregar o evangelho para que outros sejam acrescentados à igreja. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo tinha proposto ao ir ali. Agora, Paulo diz, olha, irmãos, eu desejei, eu tentei, eu me esforcei, eu busquei a ocasião várias vezes, não é, mas até o momento eu fui impedido. Quem impediu o apóstolo Paulo de ir ali? Claro que é Deus. Ainda não era o momento, não era a hora. E embora Paulo orava, suplicando para que lhe houvesse oportunidade de ir à cidade de Roma, visitar aqueles irmãos, ele foi impedido. E meus amados, eu gosto dessa frase, e Paulo reconhece, olha, até o momento eu fui impedido de estar aí, porque se Paulo não houvesse sido impedido de ir a Roma, nós não teríamos essa carta escrita. Quanto ensino doutrinário profundo nós perderíamos se Paulo já tivesse visitado aquela igreja. Ele não escreveria essa carta. Mas notem como Deus é sábio, como Deus ele trabalha de forma grande. E como Deus ele coloca na posição, olha, Deus sabia o que estava fazendo. E por causa desse impedimento, nós temos essa carta, essa pérola, essa preciosidade doutrinária diante de nós. Mas o desejo ele era para ter algum fruto entre aqueles irmãos. E ele continua no versículo 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que significa isso? O que Paulo quer dizer com essas expressões aqui? Paulo se sentia um devedor. Devedor do quê? Devedor do quê? Aqui mesmo nessa carta, Paulo ele vai escrever: a ninguém deveis nada a não ser o amor. O que Paulo devia àqueles irmãos? Ou melhor, o que Paulo devia a essas pessoas que ele estava mencionando aqui? Paulo ele usa essa expressão para dizer que ele é combalido, ele é levado, ele é contristado sempre a pregar o evangelho. Ele nunca estava satisfeito. Ele nunca estava completamente cheio, completo, se ele não pregasse o evangelho. Por isso ele usa essa expressão, eu sou devedor. O desejo sempre do apóstolo era pregar o evangelho. Levar o evangelho da graça. Levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
trazer as boas novas de salvação. E para isso Paulo nunca se sentiu satisfeito, ele sempre se sentia devedor, ou seja, ele sempre poderia fazer mais, acrescentar mais, trabalhar mais, progredir mais, viajar mais, entende? É isso que essa expressão quer dizer, devedor. Ele nunca estava satisfeito no que diz respeito ao Evangelho. Por isso ele diz, olha, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E ele diz no versículo 15, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros, em Roma. Estou pronto. Eu sou devedor, eu sou levado, eu sou impulsionado sempre a pregar o Evangelho. Eu devo pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Por isso ele se sentia um devedor. E ele diz, eu estou pronto a pregar o Evangelho também a vós outros, em Roma. Esse era o propósito do apóstolo Paulo também a ir àquela cidade. Um propósito evangelístico, um propósito missionário, um propósito de levar o Evangelho. Então, nesses textos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, de uma forma muito prática, ele vai colocar diante de nós, primeiro, sua oração, seu desejo e seus propósitos. Um texto muito prático, onde nós podemos compreender um pouquinho da mente do apóstolo. Qual eram as suas motivações, qual eram os seus desejos, qual eram os seus anseios espirituais. Isso deveria servir para nós como exemplo, meus amados irmãos. Como exemplo. Que nós também possamos aprender a ocupar a nossa mente com essas realidades espirituais e não com as coisas que nos cercam. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, aquilo que ele orava, aquilo que ele desejava, aquilo que ele tinha como propósito na sua vida, e olhamos para as nossas vidas, aquilo que nós oramos, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós temos propósito para nós. Muitas vezes nós ficamos envergonhados, porque há uma disparidade gigantesca. Gigantesca. Que o Senhor possa nos ajudar, meus amados irmãos, a ter a nossa mente, o nosso coração mais envolvidos com as coisas espirituais. Menos envolvidos com as coisas desse mundo. Olhando mais para a Cristo, olhando mais para o serviço, olhando mais para o Evangelho. E estando pronto, como o apóstolo Paulo sempre estava, ele se sentia um devedor em levar o Evangelho a todos aqueles que precisavam. Que nós também possamos ter essa mesma ânsia, desejo espiritual de levar o Evangelho. Tanto que no próximo versículo ele vai dizer, por isso, não me envergonho do Evangelho. Sobre esses versículos, os próximos 2, 16 e 17, que fazem o tema da carta, nós vamos estudar na semana que vem, se o Senhor permitir. Nós vamos terminar por aqui e que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, novamente por esse dia, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo do teu servo no passado. A forma como ele orava, quais eram os desejos do seu coração, quais eram os propósitos da sua vida. Ó Pai, nos ajude a, como cristãos, nos dias de hoje também, termos essa mente espiritual. Sendo bons soldados de Cristo, não nos envolvendo com os negócios dessa vida, mas buscando sempre satisfazer aquele que nos arregimentou. Ó Pai amado, nos ajuda.
Nos ajude a termos esses pensamentos, desejos espirituais, segundo a Tua vontade. Abençoe a Tua palavra, Pai, aos nossos corações. Abençoe o Teu ensino aos nossos ouvidos. Ajude-nos a viver aquilo que nós pregamos. Pai, abençoe a todos aqueles que hoje puderam compartilhar e ouvir da Tua palavra. Abençoe aqueles que ouvirão ainda em outros momentos. De fato, a Tua palavra seja e ache guarida nesses corações. Obrigado, Senhor. Oramos a favor de todos, oramos a favor das igrejas aqui em Uberaba, Senhor. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. E que brevemente todos nós possamos estar reunidos, Senhor, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Obrigado novamente por tudo. É a oração que nós fazemos com muita gratidão, em nome precioso do Teu Filho, nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos e amigos que estiveram conosco nessa manhã, tirando esse tempinho. Que de fato o Senhor possa abençoar as vossas vidas e, se for da vontade dEle, nos dar uma boa semana também. Que o Senhor nos guarde. Amém.